Olá, pessoal. Vamos a mais um encontro aqui para a gente falar um pouco mais sobre alguns conceitos sociológicos, alguns pontos que são fundamentais para que a gente entenda a nossa história social e que a gente entenda um pouco mais sobre a nossa própria sociedade, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, em termos sociais, em termos de grupo. Tá? O que a gente vai analisar hoje é o conceito de estratificação social. Mais especificamente, eu vou caminhar com vocês na direção das duas grandes referências sobre esse assunto, que é o Karl Marx e o Weber, né? Max Weber, que são aí duas referências ainda sobre esses aspectos. A primeira pergunta que talvez você possa me fazer é, Roberta, mas o que significa exatamente estratificação social? A palavra estratificação vem de estratos, tá? De camadas, e a gente poderia entender grosseiramente que estratificação social significa uma classificação das pessoas ou de grupos dentro de determinadas condições. E aí é interessante a gente olhar para esses pensadores, para que a gente entenda que há uma variedade de análises, sobre, não muito distante, tá? Mas há uma variedade de análises aí sobre essa determinação de como é que se classifica ou divide as pessoas. E aí as condições é que vão variar, que vão mudar, dependendo de quem a gente esteja falando aqui. Não queria perder de vista, então, com vocês, que a gente, então, entende que estratificação social está aí relacionado também à ideia de alguma mobilidade ou não dentro de uma sociedade, ou seja, de mudança de lugar dentro da sociedade, e que a gente sempre vai ver, ou pelo menos que a gente tenha conhecimento dos tempos agora mais recentes, é até bem interessante isso, eu vou abordar com vocês uma leitura um pouco histórica, mas que a gente tem conhecimento mais imediato, mais presente, mais para a atualidade, de que há sempre essas divisões na sociedade. Houve um tempo em que a gente não tinha divisões, olha que coisa, né? Muito, muito remoto. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, dois pontos fundamentais que a gente precisa entender que vão ser abordados aqui sobre estratificação, e são exatamente esses dois pontos que trazem para a gente a dimensão da discussão sobre estratificação social. Né? Por que os sociólogos vão discutir sobre isso? Porque a gente vai encontrar, então, aí, variações transnacionais de estratificação interna, e o que significa isso? A gente vai perceber que muitas vezes dois países têm mais ou menos a mesma quantidade de grana, mas quando a gente olha internamente para esse país, a gente vai ver que há uma concentração de dinheiro na mão de poucos, enquanto há uma grande parcela que é miserável, isso pode estar acontecendo num lugar, e em outro país, né, que tem ali essa mesma quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de grana, essa divisão ela é um pouco mais igualitária, menos distinta, né? O que vai chamar então a nossa atenção, e mais especificamente dos pesquisadores, é entender o que leva a esses comportamentos. E aí a gente vai, dentro disso, analisar e entender esse outro conceito aí fundamental, que é o conceito de desigualdade social. Roberta, sempre existiu desigualdade social? Alguém pode estar dizendo aí para mim. Na verdade, foi o que eu falei, houve um tempo lá no início da nossa história com registros que não, né? Mas é importante que o que a gente está falando aqui é que, em termos de desigualdade social, o que a gente vai encontrar é um disparate, um distanciamento muito grande entre os grupos, de modo que há uma concentração muito alta na mão de poucos, enquanto a gente tem uma parcela considerável aí da sociedade, às vezes passando por necessidades básicas, tá? A ausência de necessidades, do cumprimento das necessidades básicas, como saúde, educação, saneamento básico, é isso que vai chamar a nossa atenção e fazer com que a gente repense: será que essa estrutura, nesse nível de desigualdade, é uma estrutura funcional? É alguma coisa que faz com que, de fato, um país, uma sociedade cresça e seja melhor? Porque aí a gente precisa entender, né, que muitas vezes essa miséria ao lado
ela pode parecer muito distante, mas ela não está só ali do lado, ela acaba fazendo parte de todo um processo dentro do grupo que a gente está inserido, dentro da sociedade que a gente está inserido. Então, por exemplo, alguns estudos apontam que países, cidades com altos índices de desigualdade social tendem a ser, e convivendo ali muito pertinho, né, tendem também a ter altos índices de violência. Por que será? Né? Então, vários desdobramentos podem ser dados a partir dessa análise aí da desigualdade social. Mas antes da gente falar disso especificamente, vamos entender então as concepções de estratificação social, que é o nosso papo de hoje, ok? Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, né? Bacana a gente olhar a história aí para dar conta dessa dimensão de como as coisas foram se arrumando ao longo do tempo. Então, alguns dados, né? Quando a gente olha para as sociedades chamadas coletoras, isso aí, uma galera que viveu há mais ou menos 90 mil anos atrás, a gente vai encontrar informações de que esses grupos eles viviam de maneira de não criação dessas desigualdades sociais. Né? É interessante. Tem até algumas anotações que eu falei, puxa, eu preciso levar, eu acho isso bem relevante, né? Eram grupos nômades, né, constituídos de mais ou menos 100 pessoas e que não havia essa estocagem de comida. Então, a não estocagem fazia com que, então todo mundo, tinha, na verdade, um pessoal que vai lá caçar, que vai fazer essa aquisição de comida, mas a galera consome, todo mundo consome ali, mas aquilo ali acabou, você tem que voltar para dar conta dessa necessidade da alimentação aí de novo. Não há, né, aparentemente nessas sociedades coletoras, porque mais ou menos cada um meio que cumpria uma função de, né, você vai caçar, você vai colher os frutinhos, cada um vai fazer alguma coisa. Não há essa ideia de que houvesse ricos e pobres dentro dessa estrutura, porque todo mundo precisava de todo mundo, né? Pelo menos a maioria ali estava numa relação de dependência. Aí a gente fala de uma sociedade, né? Passa o tempo e a gente vai encontrar marcas históricas aí de sociedades de 12 mil anos atrás, as chamadas sociedades pastoris e horticulturas. Olha só que interessante. Nesse momento aí, o que a gente vai ter é a utilização de pequenas ferramentas manuais e já vai fazer toda a diferença, né? A gente pode inclusive chamar isso de inovações tecnológicas, e começa a haver ali, então, um processo de excedentes, né? De alimento excedente, porque você já começou a organizar o processo de produção. É aí que começa a surgir a chamada estratificação, porque alguns vão ter excedente, outros não vão ter. Passamos mais um tempo e a gente chega aí a 5 mil anos nas chamadas sociedades agrárias. Gente, aí a gente começa a ver o animal atendendo a demanda de dar suporte na estrutura das produções, né? Da produção agrícola, o boi, o cavalo. E aí a gente começa a ter essa produção um pouco mais intensa. E olha só, tem um fator aí muito interessante que ajuda a gente a entender algumas coisas, é o fato de que nesse contexto surgem muitas crenças religiosas que vão exatamente apontar para a ideia de que alguns vão merecer e outros não. É nesse contexto que a gente começa a encontrar aí esses recortes que apontam, por exemplo, a ideia do poder na mão do rei, né, uma designação divina, não só nessa perspectiva europeia, mas a gente vai encontrar também a Índia se fundamentando nesse sistema de merecimento, as castas, elas se estruturam dessa forma. É interessante porque quando a gente faz assim, as análises sociológicas, aparece um conceito chamado de atribuição. Portanto, o sujeito ele tem uma determinada quantidade de grana, de riqueza, ou de terra, ou de animais, por uma questão de merecimento, né? A coisa começa a se estruturar e se justificar de uma outra forma. Então, eu faço parte de uma família bem abastada e mereço estar ali. E aí não é meritocracia, por favor, mas é a atribuição, se atribui esse valor de merecimento a esse sujeito, ok? Aí a gente entra depois nas sociedades industriais, século XVIII. E só um detalhe assim, interessante, para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio, de ideia com relação a um ponto.
é muito bacana a gente entender essas estruturas, essa mudança, né, em termos humanos, para que a gente entenda, por exemplo, isso me lembra muito o pensamento do Rousseau, lá dos contratualistas, né, de uma maneira geral dos contratualistas e especificamente do Jean-Jacques Rousseau, porque o Rousseau ele vai falar para a gente que essa construção da propriedade privada é um fator fundamental para que a gente reconheça a violência, a miséria e a desigualdade social. Então, assim, só um parênteses aqui sobre Rousseau, acho que é muito relevante a gente falar sobre ele. Sociedades industriais, gente, século XVIII. A gente começa com um processo de disparidade, né, de desigualdade social se intensificando, principalmente porque os trabalhadores eles não têm aí condições de comprar o que eles têm acesso, mas esse processo ele vai mudando, vai se reestruturando, melhores condições de trabalho, óbvio que essa pressão de baixo aí dos trabalhadores, a formação dos sindicatos e toda essa estruturação vai amenizar um pouco as coisas. Então, eu estou falando aqui de trabalhadores que são assalariados, que acabaram aí participando então no processo de legalização do seu trabalho, tá? Passado o tempo, a gente chega aí em hoje, tá? Alguns dados muito interessantes sobre o que a gente tem hoje em termos de sociedade. A gente vai encontrar algumas, dentro desse processo de industrialização, que se tornaram mais díspares, mais distantes internamente, ou seja, a gente tem um grupo de mais ricos, concentrando mais grana, e uma galera que não tem nada. E a gente vai encontrar alguns países como o Canadá, como a França, tá? Como a Alemanha, em que esses processos não ficaram tão distanciados. E aí, óbvio, né, uma série de fatores propiciaram essa não disparidade desses países. Um deles é a taxação das riquezas e outras políticas também que vão sendo implementadas. Então, houve um cuidado dentro de Alemanha, né, da França, do Canadá, com relação a essa não aumento da desigualdade dentro de uma sociedade, já reconhecendo que isso não é um fator positivo para as relações sociais, ok? Vamos passar aí. Então, dito isso, né, em linhas gerais, essa visão histórica, vamos dar uma olhada em alguns formatos clássicos que a gente fala em termos de estratificação. Quais são eles? O sistema de castas, que eu indiquei agora, citei para vocês lá na Índia, e aí justificando por essa questão, inclusive religiosa, de puros e impuros, né? Quem está lá no final, essa relação com o corpo humano ajuda a gente a entender esses intocáveis aí, os párias, eles são realmente considerados impuros. Inclusive, os párias, eles podem lá na Índia até, por exemplo, abrir um poço para essas classes mais abastadas, aí para os brahmas, por exemplo, eles podem fazer um poço, mas a sombra deles não pode aparecer no poço, porque senão tornaria essa água impura e essas classes superiores não poderiam mais consumir essa água. Muito interessante para a gente pensar sobre essa estrutura. A gente sabe que a Índia legalmente não aceita mais essa estrutura, mas socialmente culturalmente as coisas são muito mais difíceis de serem transformadas, tá? Então, essa estrutura aí, ela se perpetuou durante muito tempo e há aí uma busca pela mudança nessa estrutura, mas é lenta e gradual. A outra estrutura, a gente vê ali, olha, a Idade Média, fortemente baseada nessa estrutura, né? Que a gente tem a igreja lá no alto demandando, depois essa estrutura do monarca, por baixo camponeses e servos. Só um detalhe importante, quando a gente fala naquela estrutura lá das castas e nessa estrutura estamental aí, a gente não vê, na verdade, nas castas a gente não vê nenhuma possibilidade de mobilidade social. No modelo aí de estamentos, a gente vê alguma mínima possibilidade, porque pode ser que um camponês queira se tornar padre, por exemplo, e aí ele entra para a igreja e lá ele passa, né? Inclusive sai de uma ponta para outra dessa pirâmide aí. Então, existe alguma possibilidade de mudança? Existe, mas é pequena ainda. E tem aqui a que a gente está mais acostumado a experimentar, né? Que é essa divisão em classes.
Assim, de uma maneira bem recortada, bem genérica, a gente pode dividir em 3 classes. Alguns estudos apontam para uma variedade muito maior. A gente teria classe média alta, classe média baixa, classe baixa, enfim, uma série de variações aí possíveis, considerando a renda em que o sujeito e a sua família estão classificados. Mas, de uma maneira geral, a gente entende assim: alta, média e baixa. Ok? Depois dei uma lida com calma para a gente continuar, para nossa aula, né, ficar mais fluida, tentar ler menos aqui. Seguindo, essas estratificações, né, ou o que a gente entende por estratificação social, ela vai indicar, presta atenção aí nas palavras que eu coloquei em negrito, tá? Diferenças de desigualdades entre pessoas de uma determinada sociedade. Então, olha só, a estratificação social ela indica a exigência de diferenças, de desigualdades entre pessoas de uma determinada sociedade. Ou seja, necessariamente essas pessoas são colocadas em lugares diferentes dentro de uma sociedade. Ela indica, né, a estratificação, a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferentes. E isso vai trazer consequências. Essas posições elas não estão ali aleatoriamente, porque elas vão acabar influenciando, inclusive, dentro do processo democrático, que trataria todo mundo como igual, que trataria todo mundo tendo os mesmos direitos e deveres. Tá? Então, só para vocês entenderem, né, quantos pontos eu estou deixando, quantas portas eu estou abrindo aqui quando a gente fala de estratificação social. Muitas coisas daí vão poder ser analisadas, né? Podem ser estudadas e vão ser de fato. Os dois principais nomes que a gente tem em termos de análise sobre esses conceitos é o Karl Marx e o Max Weber. Óbvio que no século XX a gente vai ter alguns outros nomes, mas os principais, os de grande destaque, que vão entender, que vão analisar a questão de classe social, Marx aí com a questão da luta de classes, consciência de classe, inclusive, né, eu falo um pouco mais do Marx numa aula específica sobre luta de classes, os conceitos principais do marxismo. E a gente tem aí também essa concepção de estratificação social no Max Weber, ok? Dois carinhas que estão ali no século XIX, ok? Dando base, inclusive, para as nossas análises sociológicas de uma maneira geral. Vamos olhar, então, aqui alguns pontos importantes antes de entrar especificamente em cada um deles. Em toda sociedade, seja pré-capitalista ou capitalista, haverá sempre uma classe dominante que direta ou indiretamente controla ou influencia o controle do Estado. Ou seja, a gente, na verdade, aqui já dá até um pouco mais uma perspectiva marxista, mas é importante que a gente entenda isso até em linhas gerais. A gente vai, então, perceber que há essa estrutura de dominante e dominado, ok? E uma classe dominada que reproduz a estrutura social ordenada pela classe dominante, e assim perpetua a exploração de uma pela outra. Quem vai explorar agora, aqui entre aspas, muito essa relação entre dominante e dominado, é o Marx, para fundar, inclusive, essa sua concepção de classe social. Tá? Aí, ó. Então, a concepção de organização social do Marx e Engels se baseia nas relações de produção. A gente sempre esquece um pouquinho de falar do Engels, né, mas ele está ali junto com o Marx nesse processo criativo de produção de ideias e de materiais e de pesquisas. Tá? Então, essa relação duas classes, duas estruturas, para ser mais exato, elas vão ser muito exploradas pelo Marx. Ele vai, inclusive, dividir a noção de classe, de estratificação dentro da concepção de classe social e essa classe dentro dessa estrutura. Tá? Outro ponto importante para a gente entender o pensamento do Marx, tá? Forte transição do modelo de acúmulo de riqueza para o modelo de produção de riqueza. Então, olha só, ele vai também destacar nas suas ideias que. Mas é bem interessante isso, nesse modelo pré-capitalista, a gente tem a ideia de acúmulo de riqueza, ou seja, antes da burguesia
começar a estabelecer essa ideia de vou trabalhar para ganhar dinheiro e produzir, a gente tinha, obviamente, uma nobreza que não trabalhava. E como é que ela tinha dinheiro? Aí vem o conceito de acúmulo de riqueza. Quem fala muito bem sobre isso, tem um livro que faz uma referência muito bacana, é Michel Foucault. Quem tiver interesse, As Palavras e as Coisas, ele faz uma análise sobre essa ideia de que até um determinado ponto da nossa história, a gente vai ter essa ideia de acúmulo de riqueza. E a partir do surgimento, ali, renascimento, né, ascensão da burguesia, economicamente falando, a gente vai ter uma mudança nessa perspectiva. E aí a produção de riqueza torna-se um mecanismo mais vigente. E aí a gente tem, inclusive, o estabelecimento do capitalismo de uma forma mais clara, tá? E um outro ponto também marcante nessa relação entre capitalismo e sistema de classes é o avanço tecnológico e o crescimento econômico. Pontos que estão interligados, tá? A gente vai ter um avanço tecnológico. Quando eu falei para vocês das sociedades, eu falei que as ferramentas de mão ali já era alguma tecnologia. Quando você acrescenta os animais, o arado, aquele processo todo, é avanço tecnológico, mas quando a gente entra na era industrial, quando a gente entra nessa estrutura capitalista, há uma aceleração muito grande. O próprio Marx vai dizer que nunca se teve tantos avanços em termos tecnológicos como no período, né, dentro do capitalismo propriamente dito. E, ao mesmo tempo, vai se ter, sim, um crescimento econômico muito mais acelerado. Mas, por trás disso, e aí é o que pega essa distinção de classes e, principalmente, a desigualdade social se acentuando como um fator crítico, né, ou de crítica para o pensamento, para o próprio Marx. Então, o conceito de classe social agora, vamos falar numa outra perspectiva, tá? Ó, o conceito, ops, deixa eu voltar aqui. Desculpa, vamos continuar ainda no Marx. O conceito de classe se associa à ideia de grupos amplos, em que a exploração econômica, opressão política e dominação cultural resultam da desigualdade econômica, do privilégio político, da discriminação cultural, respectivamente. Ou seja, dentro dessa estrutura que o Marx apresenta para a gente, essa leitura que ele vai fazer, há todo um processo de exploração econômico, opressão política e dominação cultural por uma determinada classe, gerando então uma miséria econômica, né? Um privilégio aí político dessa classe que oprime e uma discriminação cultural, porque você vai determinar que cultura pode ser consumida, que cultura pode ser vista. Gente, olha, ele faz uma leitura muito ampla, né, de toda uma estrutura social e que depois vai ser, a questão, por exemplo, cultural vai ser muito bem explorada dentro da Escola de Frankfurt pelo conceito de indústria cultural. Também, se quiserem, tem um outro vídeo aí sobre isso, quiserem dar uma olhada. E os caras são marxistas, então tá tudo aí interligado mesmo. Ok, então, finalizando aqui o Marx, como é que a coisa acontece? Para ele, duas classes, uma que domina, outra que é dominada, tudo está relacionado diretamente ao capital, à grana. Esse elemento que vai determinar a nossa estrutura social. Vamos falar então agora do Weber. Como é que ele lê isso? Gente, ele não joga no lixo o Marx. Ele não vai dizer, tudo que Marx falou não vale, vamos jogar fora. Não, não é isso, tá? A concepção de organização social feita pelo Weber vai se basear na questão da situação de mercado. Esse é um conceito dele, situação de mercado da pessoa. Quem é você na fila do pão? Quem é você na sociedade, né? É essa a questão. As classes constituem uma forma de estratificação social em Weber. Eu não sei se eu falei Marx mais à frente, mas é Weber, tá? Isso aqui é. Eu tô com a impressão de que eu usei Marx quando eu queria dizer Weber, mas eu já estava nessa tela aqui. As classes constituem uma forma de estratificação social em que a diferenciação é feita a partir de agrupamentos de indivíduos que apresentam características similares. Então, não é só a quantidade de grana que vai te colocar dentro de um determinado
extrato, grupo, classe, né? Fica redundante falar classe, porque classe fica relacionada à questão da grana, mas que vai te colocar junto com outras pessoas. Então, o fato de você ser o negro, branco, católico, protestante, homem, mulher, pobre, rico, ou profissionalmente, né? Professores, médicos, são grupos com os quais a gente acaba se relacionando, e se relaciona mesmo, né? Apesar, por exemplo, apesar de ser professora de ensino médio, eu tenho muitos amigos na educação superior, tenho amigos na educação infantil, grupos de professores. Então, eu acabo uns ganham muito mais do que eu, outros ganham menos, mas entende? Então, não é simplesmente pela grana, ou se são homens, ou se são homens ou mulheres, mas porque fazem parte de uma determinada, há uma semelhança de condições, né? Para lembrar aí o conceito de estratificação, essa classificação dentro de condições. Além da classe, então, o Weber ele vai trazer para a gente dois outros conceitos para explicar isso. Ele vai falar de status e de partidos, tá? Então, classe está relacionado sim à grana, tá? Status, aí entra essa consideração com relação ao nosso ao que a gente está assumindo dentro dessa sociedade, tá? Professor, católico, protestante, qual é o status que você assume? E aí você vai também se unir à galera que tem um status parecido contigo. E ele vai falar também sobre o conceito de partidos. E aí é interessante a gente lembrar das grandes corporações, porque quando ele fala de partido, não é só num sentido político, não, tá? O Weber ele fala de partido, eu vou ler para vocês para que eu não fale, para que eu diga exatamente como ele coloca aqui. Organizações que procuram impor sua vontade aos outros. E aí a gente pode pensar em corporações, tá? Em estruturas de corporações que acabam transmitindo ideologicamente as suas ideias, vamos dizer assim, tá? Para o Weber, o juízo de valor que as pessoas fazem umas das outras, isso também é um outro ponto bacana, e como se posicionam nas respectivas classes, então depende de 3 fatores, tá? Poder, e aí a gente lembra da questão dos partidos, riqueza, a gente lembra da classe, e prestígio, a gente lembra de status. Algumas profissões na nossa sociedade, por exemplo, vão ter mais prestígio, menos prestígio, e às vezes nem tem muita grana. Por exemplo, bombeiro. Ah, eles são ricos? Pô, a gente sabe que não, mas tem mais prestígio do que, de repente, não sei, um engenheiro, não sei. Engenheiro normalmente ganha mais, né? Do que um bombeiro, mas socialmente falando, o bombeiro ele é mais bem visto, o político, por exemplo, o melhor exemplo, eu acho. Então a gente vai ver que político normalmente ganha muito mais do que um bombeiro, mas em termos de prestígio, o bombeiro tem mais do que o político. Mas essas estruturas, esses 3 pontos, então, aí, poder, riqueza e prestígio, vão dar aí para a gente a dimensão de como a gente acaba dividindo as pessoas, ou como a gente acaba lendo as pessoas. Classe, status e partidos. São esses os elementos fundamentais para a constituição da desigualdade social, porque é a partir de poder, riqueza e prestígio que a gente acaba classificando as pessoas. São essas as condições pelas quais a gente acaba organizando as nossas leituras sobre a sociedade. Mas aí eu deixo para vocês, né? Até que ponto classe, status e partido são independentes uns dos outros? Será que dá para a gente separar uma coisa da outra? Será que eu consigo analisar de uma maneira separada? Ou será que não dá para separar isso de forma alguma? A gente acaba sempre fazendo as análises e as estratificações das sociedades baseadas nesses 3 pontos meio que juntos e misturados. A resposta eu vou trazer aqui do próprio Weber, porque esse é um problema que ele levantou, né? Então ele afirmou que a importância dos grupos de status é maior nas sociedades pré-capitalistas. Se a gente pensar, por exemplo, lá nos estamentos, lá na classe. Lá onde a gente tem, né, os reis não, a igreja acima e tudo mais. Dentro dessa estrutura, a gente vai ver, por exemplo, quem você é sendo mais importante do que quanto você tem. Tá? Mas aí ele diz que no capitalismo as classes e os partidos tornam-se as principais bases da estrutura. Quanto dinheiro você tem e quanta capacidade você tem de
dominar ou de determinar o que as pessoas vão fazer, que vale a questão do partido. Enfim, essas são então as duas perspectivas, Marx e Weber, sobre como a gente pode ler a questão dos estratos sociais, da estratificação, né, social, enfim. E obviamente que a partir disso, foi o que eu falei para vocês, uma série de outras questões surgem, como a desigualdade social, como entender os papéis, né, de dominação e de dominado dentro das sociedades, a opressão política, cultural, são perspectivas que a gente pode ler, enfim, N questões a gente pode entender a partir dessa leitura. Mas eu espero ter conseguido esclarecer para vocês, pelo menos em linhas gerais, o que significa estratificação social. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a próxima.